Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou falar sobre o Espresso Naked e eu te adianto que não vai ser um vídeo definitivo, até porque existem diversas variáveis que eu ainda não tive a oportunidade de testar, então eu vou compilar aqui o pouco que eu sei, que eu aprendi na prática sobre esse assunto. Eu vou tentar te passar a lógica que eu sigo para regular as minhas extrações de Naked. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso reduz em até 83% os espirros da sua extração. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar como é que vai ser dividido esse vídeo. Na primeira parte eu vou comentar sobre as dúvidas mais básicas sobre Naked, né? O que é, para que serve, qual que é a diferença que dá no café. E na segunda parte eu vou comentar sobre como eu regulo as minhas extrações de Naked para sair aquele Naked bonito, gostoso e centralizado. Mas de qualquer forma, esse vídeo tem índice, então assista como você quiser. E não se esqueça de conferir o meu Instagram, @nãosoubarista, de conferir o site nãosoubarista.com.br, principalmente a parte de recomendações, e também o curso Home Barista que eu gravei com Emerson Nascimento, que é um dos maiores baristas do Brasil, e esse curso com certeza vai te ajudar. E o link disso tudo tá na descrição. Para começo de conversa, o que é um porta-filtro Naked? Basicamente é um porta-filtro sem fundo. Com o Naked você consegue ver a extração saindo direto do fundo e assim, fica uma coisa, quando tá reguladinho, fica uma coisa linda para fotos e vídeos. Mas em relação a gosto, muda alguma coisa? Eu, Thales, diria que muda, mas nem tanto. Eu percebo que o Espresso Naked ele fica um pouquinho mais cremoso, com essa textura mais cremosa e um pouco mais intenso. Como no Espresso Naked o café ele cai direto na xícara e não tem nenhum contato com partes de metal, nenhum obstáculo no caminho, a crema ela é totalmente intacta. Não corre o risco de uma sujeira que está aqui no canalizador interferir no sabor do café, por exemplo. Mas muito dessa intensidade do Naked vem do fato de ser extraído um expresso duplo em apenas uma xícara. Mas se não tem tanta alteração no gosto, qual que seria a vantagem do Naked? Para que serve isso? Bom, vou passar uma visão totalmente pessoal minha, tá? Mas assim, para mim, eu, Thales, vejo como o maior benefício do Naked o fator educativo. O Naked te ensina muito, até porque qualquer errinho no Naked é ilustrado com uma série de espirros ou diversas canalizações ali na extração. Por ser uma ferramenta que te permite ver a extração do expresso por completo, você consegue ter uma noção muito mais fácil, muito mais ilustrada de quais técnicas precisam ser melhoradas. Desde que eu comecei a usar o Naked com mais frequência, eu notei que as minhas extrações de expresso ficaram muito mais consistentes. Uma outra vantagem do Naked também, no meu ver, é que é mais fácil de limpar. É mais fácil de limpar um Naked, né, que você tira o filtro e consegue higienizar todo o porta-filtro bem tranquilamente, do que um porta-filtro assim que você tem que tirar isso aqui, ou se você não quiser tirar, você tem que deixar de molho. Enfim, no fator limpeza ele tem grandes vantagens. E uma outra utilidade do Naked que eu soube foi a seguinte: um dia eu fui numa cafeteria que só servia Espresso Naked. Isso me deixou um pouco curioso e por isso eu fui lá conversar com o barista, que era o Daniel, do Aussie Coffee, aqui no Rio de Janeiro. E eu perguntei pra ele, cara, por que você só serve Naked na cafeteria? E ele falou que o maior motivo de só servir o Naked era que ficava muito mais fácil de saber quando o expresso começava a desregular durante o dia. Obviamente ele constantemente provava o expresso e regulava pelo paladar, né, não só pelo visual, mas o Naked servia como um ponto de alerta visual. E eu achei isso bem interessante. Agora eu vou responder a seguinte pergunta: é um equipamento essencial? Eu preciso comprar um Naked agora? Bom, apesar de eu gostar muito do Naked e ter evoluído minha técnica de expresso a partir do momento que eu comecei a usá-lo com mais frequência, eu não acho que seja um equipamento indispensável. Eu acho que é um equipamento mais legal do que essencial, se é que você me entende. Assim, se você puder ter, maravilha, mas se não puder, também não precisa ficar triste com isso. E galera, esse vídeo é um oferecimento, olha, de Net Cafés. E acabou de chegar um monte de café deles, da Net Cafés, olha, eles me mandaram esse aqui, olha, para usar. Esse aqui é um café que eu gosto muito de usar no Naked, inclusive. Eles mandaram também, olha, uma amostra de café. Será que vem café novo da Net Cafés aí? Vamos ver. Bom, tem café pra caramba. Uma coisa que eu sempre falo da Net Cafés é que eles sempre enviam cafés com torra nova. E uma prova disso é o seguinte: a data de gravação do vídeo, desse vídeo aqui, é dia 24 de janeiro de 2022. E olha só a data de torra, cara. 17 de janeiro de 2022.
Ou seja, mesmo comprando online, mesmo sendo uma torrefação lá em Minas e eu morando no Rio de Janeiro, chegou café com 1 semana de torra, o que é essencial para o Naked, essencial para o Expresso, o que é ótimo para qualquer extração de café. E os cafés da Nescafé são tops, eu já usei em diversos vídeos, em diversos experimentos, eu uso no meu dia a dia e recomendo demais. E se você quiser adquirir o frutas vermelhas, o frutas amarelas, o caramelo de chocolate, o caramelo de mel, qualquer pacote de café da Nescafé, você pode adquirir com 15% de desconto ao usar o cupom NãoSouBarista15. Esse cupom é válido por tempo limitado, então consulte as regras na descrição e adquira seu café na Nescafés, porque é um café muito top e vale muito a pena. Mas como regular o Naked para sair aquela extração centralizada, bonitinha, sem espirros? Cara, são muitos fatores que, quando combinados, geram aquela extração perfeita. Antes de falar quais são esses fatores, vamos entender o que acontece numa extração de expresso, assim, de uma forma bem resumida. Bom, a máquina de expresso vai bombear água sobre um bolo de café, esse bolo de café vai criar uma resistência e aí sim vai gerar a extração do expresso. Se esse bolo de café estiver homogêneo e regulado, vai sair aquela extração bonitinha, centralizada e sem espirros. Mas se o bolo de café estiver desregulado, a água vai encontrar um caminho preferencial, ela vai passar pelo caminho mais fácil. O Emerson Nascimento, que é o meu mestre, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a água é muito preguiçosa. Se ela encontrar um caminho mais fácil, um caminho preferencial, ela vai passar por ali. E qual que é o problema disso sensorialmente falando? Se a água passar muito por uma parte e pouco por outra, o café vai ficar todo desregulado. Por quê? Uma parte vai ser subextraída e outra parte vai ser super extraída. Mas beleza, agora com isso em mente, como regular um Naked? Bom, o que eu vou falar agora é um conhecimento mais prático do que técnico. Eu vou te passar o que tem funcionado para mim, beleza? Em ordem de importância, hoje eu enxergo da seguinte maneira: moagem, distribuição e compactação. O fator que eu percebi que mais interfere para a extração do Naked dar certo é a moagem. E para entender isso, eu fiz o seguinte teste. Eu usei o tamper e o distribuidor da Bravo, que são equipamentos gabaritados, para preparar o bolo do café. Ou seja, é impossível compactar torto com esse tamper porque ele tem esse nivelador. E o distribuidor da Bravo também é muito bom, é o melhor que eu já usei até hoje, porque ele se ajusta automaticamente à altura do bolo do café. Então ele vai sempre entregar o mesmo perfil de distribuição. Essas duas ferramentas foram importantes para me ajudar a isolar ao máximo a variável moagem. Com isso em vista, vamos para as imagens. Nessa primeira imagem eu mostro uma moagem grossa demais e, como você pode perceber, o expresso ele saiu rápido demais e logo deu uns espirros. Lá pro meio da estação espirrou mais ainda. E você pode ver que, olha, que o fio do expresso, o fio do Naked, ele sai meio descontrolado, sai bambeando pra caramba. Não foi uma extração legal, a moagem estava grossa demais. Então, mesmo distribuindo o café perfeitamente e compactando também perfeitamente, a extração saiu toda desregulada porque a moagem estava grossa demais. Agora, nessa segunda extração, eu moí fino demais. E como deu para perceber, logo no início, ali na parte da direita superior, tem uma canalização. Espirrou água pra caramba e depois ele não extraiu direito aquele ponto. O resto do expresso, o fio do expresso é um pouco mais controlado, né? Ele demorou mais a sair, mas como você pode ver, aquele ponto ele não está sendo extraído em totalidade. O que eu suspeito que possa ter acontecido para ter aquele espirro ali e para aquela parte não ter sido extraída é que, como a moagem estava fina demais, a água encontrou um lugar mais fácil e acabou por não passar por aquele caminho. Mas repito, mesmo com uma distribuição perfeita e uma compactação também perfeita, como a moagem estava fina demais, o expresso não saiu legal. E agora eu vou mostrar a moagem no meio termo dessas duas, que seria o ideal para esse café. Aqui, como dá para perceber, nessa extração o café demora um pouco a sair, ele não sai todo desgovernado de cara. E logo depois ele já centraliza e você pode ver, olha, que praticamente não tem nenhum ponto de canalização nele. Ele sai de uma forma bem homogênea. Como deu para ver, mesmo tendo uma compactação, uma distribuição perfeita, né, gabaritada, se a moagem não estiver certinha, cara, o Naked não vai sair legal. Então, repito, o mais importante, no meu ver, é acertar a moagem. Uma coisa interessante que eu percebi é que quando a moagem está certinha, até os erros mais toscos não ficam tão perceptíveis visualmente. Um dos testes que eu fiz foi compactar muito torto. Eu compactei torto pra caramba. E olha só como é que saiu a extração.
É até possível perceber, olha, que o café, que o fio do expresso, ele tende a ir pro lado que estava compactado torto, né? Ele tende a ser formado lateralmente, mas lá pro final da extração, ele se centraliza também. Então, isso é devido à moagem estar certa. Eu não estou a falar aqui que você pode ignorar a compactação, pode ignorar a distribuição, que o que só importa é a moagem. Não, é o combo que gera o naked perfeito, o naked bem extraído. Mas a moagem, no meu ver, por esses testes que eu fiz principalmente, é o que mais interfere. E como encontrar a moagem certa? Existe um número certo em cada moinho para isso? Thales, faça agora uma planilha com todos os moinhos do mundo com a regulagem ideal para o naked. Para com isso. Regulagem ideal sem teste não existe. Cada moinho é um moinho, cada café é um café. Para acertar o naked, você tem que testar e errar. Um naked certo é resultado de várias extrações que deram errado antes. E você vai ter que regular para cada café, ou seja, mudou o café, mudou o pacotinho, pode até ser o mesmo grão, só que em outro pacotinho, cara, você vai ter que começar tudo de novo. Esse é o jogo, mas saiba que o moinho vai ser grande responsável pela qualidade do seu naked. Ou seja, se você tiver um moinho com saltos muito grandes entre um clique e outro, que não tenha uma micro regulagem, a regulagem do naked vai ficar mais difícil sim. E um outro fator que também interfere bastante na extração do naked é a data de torra. Cafés com datas de torra mais recentes, eles tendem a gerar mais crema, por ainda estarem com aquele CO2 da torra acumulado. Então pode crer que esses naked que você vê no Instagram, na internet aí, que parece um chiclete, pode crer que é uma data de torra bem recente, é um café que foi torrado há pouquíssimos dias. E como você pode ver aí nessas imagens que eu coloquei lado a lado, é perceptível a diferença nesse efeito chiclete. Agora eu vou falar sobre ferramentas que podem ajudar no preparo do naked. Na minha visão atual, eu diria que a ferramenta que mais me ajuda no preparo do naked é o distribuidor. Às vezes eu uso só o distribuidor, não faço mais nada, nem compacto o café e o naked já sai ali certinho. E sem contar que ainda é possível usar o distribuidor como tamper. Se você rebaixar o distribuidor, ele vai, além de distribuir, compactar aquele bolo do café e meio que você pode cortar uma etapa. Pelo menos na minha prática, isso deu certo. Uma outra ferramenta, uma técnica legal seria o WDT. E para isso, sinceramente, qualquer palitinho, qualquer clipe de papel ou palito de dente já resolve. O WDT consiste apenas em deixar o café mais solto possível. Alguns moedores, pelo menos na minha percepção, geralmente os de moas cônicas, eles tendem a gerar mais clumps na moagem. O que seria um clump? Sabe quando a gente faz arroz e ele fica grudadinho? No café também tem isso, né? Aquelas bolinhas de café ali do café quando é recém-moído e principalmente moído com uma moagem fina de expresso. Às vezes o distribuidor, o tamper, pode vir a não quebrar essas pedrinhas de café 100% e por elas estarem mais juntinhas ali, podem vir a gerar um caminho preferencial, isso em teoria. Então, aí que o WDT, né, essa técnica ou essa ferramenta de WDT, ajuda a deixar o café mais soltinho possível, mais homogêneo possível para ter aquela extração perfeita. E também uma outra ferramenta é o tamper, mas cuidado com o tamper, porque se ele for usado de uma maneira errada, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Se for um tamper com nivelador, que nem esse aqui da Bravo, por exemplo, olha, não tem muito erro, porque você vai compactar sempre certo. Mas se for um tamper tradicional e você não tiver uma técnica apurada, ou se você não prestar atenção na hora, você pode compactar torto e vir a prejudicar a extração. É por isso que, no meu ver, às vezes usar apenas o distribuidor já resolve a questão, né? Pode ser até mais prático, mas se você for usar o tamper, certifique-se de que você vai compactar retinho. E galera, na descrição do vídeo eu coloquei links com diversos equipamentos, né? Que podem ajudar com o seu naked. E no site nãosobarista.com.br, na aba de recomendações, você pode filtrar por acessórios de expresso, que ali vai ter várias recomendações também desses equipamentos. E caso você queira algum equipamento da Bravo, eu também deixei o link do site deles na descrição. E agora eu vou falar sobre coisas e práticas que podem te ajudar a regular um naked. Primeiro de tudo, moagem ideal. Você tem que achar a moagem ideal. Segundo, distribuir o café. Seja com a mão ou com um distribuidor, ou até com uma batidinha, você precisa distribuir o café para deixar o mais homogêneo possível. Terceiro, compactar retinho. Quarto, o WDT, isso pode te ajudar com aquela questão dos clamps que eu comentei anteriormente. Quinta coisa que pode te ajudar, se você ainda não compacta retinho, você ainda está inseguro nessa situação, você pode só distribuir. E o sexto ponto seria usar cafés com torra nova. Cafés com torra nova eu percebo que é um pouquinho mais fácil de regular no naked. Mas ao olhar o contraponto disso, as coisas que podem te atrapalhar na regulagem do naked são compactar torto, moagem errada, isso aí vai te atrapalhar pra caramba, compactar forte demais,
café mal distribuído, torra antiga, isso dificulta um pouco, pela minha percepção, chuveiro irregular, se o chuveiro da sua máquina tiver a jogar água só para um lado, ele pode deixar a extração menos homogênea, isso pode te prejudicar no Naked. Então confira se o chuveiro da sua máquina está limpo, está a fluir perfeitamente, ou pelo menos mais homogêneo. Máquina desnivelada, sim, quando a minha máquina estava desnivelada, meu Naked sempre ficava torto. Quando eu acertei o pezinho dela, acertei o nível da máquina, a extração do Naked centralizou legal. E pressão demais, se a máquina tiver com uma pressão desregulada, uma pressão em excesso, ela pode causar muitos espirros na extração do Naked, então pressão demais é uma coisa que pode te atrapalhar. Bom, eu sei que você ainda pode ter algumas dúvidas sobre esse assunto, né? É um assunto um pouco complexo, mas eu te peço o seguinte: se você tem um Naked, um porta-filtro Naked em casa, tente assistir esse vídeo, assista mais uma vez, use a função de índice para ir para a parte que você tem mais dúvida. Enfim, tente colocar esses conhecimentos que eu passei aqui no vídeo em prática, porque só a prática vai te deixar craque no Naked. É um assunto muito extenso e que tem diversas coisas e variáveis para dar errado, mas eu tentei pincelar um pouco de tudo aqui nesse vídeo. Tentei fazer um compiladão. Se você tiver alguma outra dúvida sobre Naked, coloque aí nos comentários, porque possivelmente essa dúvida possa virar um vídeo no futuro, então isso é importante. E é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês.